tempestade que se levanta contra as nossas vidas, ela é permissão de Deus. Porque Deus, Ele é o dono do vento, Ele é o dono do tempo, Ele é o dono do mar. É tão provável que o mar, as ondas do mar, elas só vêm até onde Deus determinou. Por isso que as praias estão lá tão belas. A não ser que aconteça um furacão, alguma coisa da natureza muito forte para que elas invadam as praias. Mas Deus deu limite às águas do mar, e elas só vêm até onde Ele permite. Então na sua vida, na sua história, tudo, diga tudo, tudo que você passa é permissão de Deus. E tudo que nós passamos, no final de toda a luta, de todo o problema, de toda a situação que nós enfrentamos, nós vamos entender o porquê que nós estamos passando por determinadas situações. E eu quero trazer uma rápida reflexão aos irmãos que estão aqui nessa noite. E é baseado mesmo nesse texto. Que muitas vezes acontece nas nossas vidas da mesma forma que aconteceram com os discípulos. No livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que ele diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despediam a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Os discípulos estavam com Jesus e eles observavam, viam todos os dias Jesus operando grandes milagres. Mas dentro do coração dos discípulos ainda não tinha sido tratado o medo, o pânico, o pavor. E Jesus, sendo onisciente, onipresente, o Deus que conhece tudo, Ele permitiu que aquelas ondas e aquele vento contrário açoitasse a vida dos discípulos. Jesus poderia ter deixado os discípulos esperando Ele ali na margem do rio, do mar. Jesus poderia ter deixado os discípulos aguardando Ele enquanto Ele despedia a multidão. Mas Jesus preferiu mandá-los ir para outra margem. Jesus, na sua onisciência, já sabia que iria se levantar uma grande tempestade. Mas como Jesus iria tratar dentro do coração dos discípulos os seus traumas e os seus medos, a sua síndrome do pânico, se toda aquela situação não acontecesse? Então Jesus despediu a multidão e não foi logo atrás dos discípulos. Ele foi ao monte orar. Jesus foi buscar a presença do Pai naquele momento. Não maior calmaria. E enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam sendo açoitados pela tempestade. Os discípulos estavam sendo ameaçados pelo vento e pelas ondas que aparentavam fazer o barco naufragar e afundar. Mas de repente, no meio daquelas ondas
meio de todo aquele trauma e no meio de todo aquele medo, vem Jesus andando por cima do mar. Aí será que você consegue entender que o seu maior trauma, o seu maior medo, a sua maior questão de fé, Jesus conhece como a palma da mão. E aquilo que te causa medo, aquilo que te causa pavor, Ele vem andando por cima desse problema. E nessa noite o que Ele quer dizer para você é que esse seu trauma, esse seu medo, essa sua falta de fé, para Ele é nada. Sabe aquele medo e aquele pavor que você tem ainda de infância? Ele vai tratar. Eu não gosto de água. Eu não gosto de mar. Eu, no lugar dos discípulos, eu morria só com o vento. Morri, cara. Eu já morri. O vento começou a soprar, as ondas se levantaram. Eu já morri, cara. Tava morridinha. Porque eu não gosto de mar. Você quer me chamar para uma aventura, meu querido? Me chama para outra coisa. Mas não me chama para passear de barco, não. Que eu não vou, não. Eu não sei se um dia Deus quiser me levar numa agenda para um lugar onde tem que atravessar um maior morro dentro do barco. Pode ter certeza. Eu não sei nadar, irmãos. E eu tenho um pavor de água. Eu só gosto de banho de piscina, que eu sei onde eu estou pisando. Mas o meu Jesus, Ele não conhece trauma, cara. O legal de tudo é que Ele não conhece trauma. O legal de tudo é que Ele não liga para os medos que nós temos. Ele não sente medo. E muitas vezes Ele permite o medo chegar na nossa casa e na nossa porta, porque Ele quer nos fortalecer. Quando você estiver enfrentando o medo no meio daquela escuridão total, aí de repente você vê Jesus andando por cima daquele teu medo. Aí de repente você vê Jesus chegando e andando por cima daquele seu trauma e dizendo assim: eu venci a morte, eu venci o inferno e eu estou aqui para te dar vitória. Qual é o teu trauma? Oi, irmã Rafael, eu tenho trauma de infância. Desde a minha infância, que dentro do meu coração existem lacunas obscuras. Eu fui uma criança traumatizada. Existem pessoas que sofrem com traumas, foram abusadas na infância, foram maltratadas na infância. Você quer conversar com uma mulher amargurada de alma e de espírito? Converse com uma mulher que foi abusada. Você quer conversar com alguém que tem traumas ocultos? Converse com alguém que foi molestado pelo pai, molestado por alguém tão próximo de si, um tio, um primo. Essa pessoa tem uma sombra escura no olhar. Pessoas que moraram na rua, que passaram muita fome, que tiveram que chorar muito para ter um prato de comida na mão. Quando você conversa com essa pessoa, ela tem uma sombra também no olhar e ela conta aquilo com muita dor. Você já viu alguém que quando você conversa com ele, rapidamente as lágrimas descem nos seus olhos? Porque o passado ainda está vivo dentro do seu coração. Porque existem coisas lá do passado que ninguém aqui consegue ver. Ninguém consegue ver. Alguém aparentemente está bem, mas quando está sozinho no quarto, tem aquela angústia, aquela opressão, aquele trauma. Eu estive ministrando esses dias em um congresso de mulheres. E Deus me usou profundamente para aquelas mulheres e para mim, que para nós sermos usados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser curados e curadas dos nossos traumas, seja ele qual for.
seja trauma de infância, seja trauma da adolescência, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus sare esses traumas. Oi, irmã Rafaela, mas só eu e Deus sei. O que eu passei na minha infância e na minha adolescência, ninguém sabe. Eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, eu perdi as pessoas que eu mais amava, e a dor está cravada no meu coração. Aí outros dizem assim: eu nunca tive uma figura paterna dentro de casa, eu nunca tive um abraço de um pai. Sempre quando era nos dias dos pais, o meu pai estava bêbado em algum lugar e eu não tinha esse abraço. Aí outro já tem outro trauma e diz assim: a minha mãe fugiu com alguém e me deixou largado. Eu fui criado por um e por outro, eu não conheço mãe. Aí são uma lista tão grande de traumas. Pessoas abusadas, pessoas desprezadas, pessoas que perderam entes queridos. E o diabo tem trabalhado com esses traumas nos corações. O diabo tem trancafiado vidas com esses traumas. O diabo tem clausurado pessoas que têm um grande potencial para o reino de Deus e para a obra, mas esses traumas não conseguem desatar essa pessoa para que ela possa crescer. Mas nessa noite, o bálsamo de Gileade está descendo aqui. E ele vai passar uma vistoria nos corações que estão aqui nessa noite. E eu não sei qual é o trauma que você enfrentou na sua infância e na sua adolescência. Eu só sei que o meu Jesus, ele cura traumas. Eu só sei que o meu Jesus, ele conhece, ele sonda, ele esquadrinha o coração do ser humano e ele entra onde eu não posso entrar. E nessa noite ele está entrando aqui nos corações e ele está dizendo para você que quer ser curado, quer ser curado, pois ele está aqui nessa noite para curar a sua alma e as suas feridas. Tem tratamento para essa ferida aí dentro do teu coração. Tem tratamento para esses traumas aqui nessa noite para o teu coração. Só você e Deus sabe como tem sido difícil enfrentar os traumas que estão todos os dias na sua vida. Só você e Deus sabe como dói ter que sorrir por fora e chorando por dentro. Só você e Deus sabe. Naqueles momentos que você está sozinho ou sozinha e o medo bate. O medo de voltar tudo de novo. O medo de não vencer. O medo de enfrentar dificuldades que você não quer mais enfrentar. O medo de vivenciar a mesma história outra vez. Mas aqui no meio dessa tempestade, Jesus estava tratando com os discípulos. E Jesus chega, andando por cima daquela tempestade, diz: tem bom ânimo, sou eu. Não temas. Sou eu que estou aqui nessa noite. Eu que vim em sua direção. E eu que quero curar os seus traumas. Eu que quero sarar as suas feridas. Eu que quero te fazer triunfar no meio das adversidades. E você sabe o que foi que Jesus fez no meio daquela tempestade? Ele disse: vem, Pedrão, vem andar comigo aqui por cima dessas águas. E de repente aquele alvoroço,
E de repente um homem carnal começa a andar por cima das águas como Jesus. Aleluia! Você já imaginou o que é andar por cima das águas? É isso que Jesus está querendo fazer contigo, homem de Deus, mulher de Deus. Ele está querendo te fazer andar por cima das águas. Ele está querendo te fazer triunfar em cima desses problemas que alguém duvida que você consiga resolver. Aí você está traumatizado e com medo, se sentindo impotente. Já tentou tantas vezes, já lutou tantas vezes, mas não conseguiu vencer. Mas nessa noite, o teu Jesus te garante: vem comigo, vem, você vai andar comigo por cima das águas. E esse problema que parece impossível para você vai ter solução. Você vai conseguir andar por cima dele. Você vai triunfar. Aquilo que mais te abate, aquilo que te mais causa medo, vai ser o lugar da tua vitória. Ei! Aquilo que te causa trauma, vai ser nessa área que Jesus vai te usar. Oi, irmã Rafaela, mas eu tenho trauma, eu não consigo me manter de pé. As drogas e os vícios, eles pelejam e lutam contra a minha vida todos os dias. É nessa área aí que Deus vai te usar. É nessa área aí que Deus vai te levantar. É nessa área que você vai ser profeta. Oi, irmã Rafaela, mas o meu casamento tem sido meu grande trauma. Eu estou traumatizada, eu não tenho mais fé. É nessa área aí que Deus quer te usar, homem de Deus, mulher de Deus. É nessa área aí que você vai ganhar resistência, vai ganhar potencial de Deus. Os meus filhos, irmã Rafael, eu perdi as forças, eu não aguento mais. Eu não consigo mais lidar com os meus filhos. É nessa área aí que Deus vai te fortalecer. Você vai se tornar mais forte através desse teste. Você vai se tornar um guerreiro e uma guerreira através dessa dificuldade. Qual é a área que você tem mais medo na tua vida? Qual é a área que você tem grandes traumas na tua vida? É nessa área aí que Deus quer te usar. É nessa área que Deus vai te levantar como profeta. E você vai andar por cima das águas. E mesmo quando você estiver prestes a sucumbir, a cair, o teu Jesus vai te sustentar pela mão, vai te fortalecer, vai te ajudar, vai dizer: eu estou contigo, vamos caminhar mais uma milha. Você está sendo fortalecido nessa noite pelo Senhor. Deus marcou esse encontro conosco. E eu acredito no milagre de Deus. Agora tem um detalhe. Deixa Jesus sarar esse trauma. Deixa Jesus sarar essa ferida. Tem pessoas que não conseguem apagar o passado. Tem pessoas que não conseguem esquecer de traumas antigos do passado, de carências antigas, de necessidades antigas. Deixa Jesus sarar as tuas emoções. Um homem e uma mulher sarado por Deus, ele é usado para multidões. Seja sarado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Seja sarada pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Deus precisa de ti para te usar. Deus precisa de ti para te usar para essa geração futura. Deus precisa de ti para te levantar como um profeta para essa geração. Deus precisa de ti para te espalhar como uma voz no meio dessa nação. Mas para isso é necessário ser sarado. É necessário haver uma cura dentro da alma. E essa cura vem de Jesus. É só Jesus quem pode curar. É só Jesus quem pode sarar. Irmã Rafaela, você não tem trauma de infância.
passou nada, passei. Nós passamos dificuldades também. Na minha casa, na minha família, com os meus irmãos. As coisas não eram fáceis. Eu tive que ver muita luta dentro do meu lar. Muita peleja dentro da casa dos meus pais para nos manter, para cuidar da gente, para trazer pão para dentro de casa. Mas isso não me traumatizou. Porque tudo na minha vida que eu enfrentei, toda dificuldade que nós enfrentamos na nossa infância e na nossa adolescência, hoje eu entendo que Ele estava me projetando para uma grande obra. Hoje eu entendo que o Espírito Santo de Deus estava me projetando para uma grande obra. Ele queria fazer na minha vida algo sobrenatural. Às vezes eu me lembro que eu queria ter uma roupinha bonitinha para ir para a igreja. Eu não tinha. Eu acho que quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu só me recordo de uma roupa que a minha mãe comprou na loja para mim. Eu me recordo dessa roupa. Irmãos, de toda Santa Ceia eu guardava essa roupa para me vestir. E eu me lembro muito bem que um dia eu disse: mãe, toda ceia eu vou com essa roupa. Aí ela disse assim: meu filho, um dia você vai ter tanto que você vai dar. Os meus pais trabalharam no meu caráter, para mim nunca ser uma criança, uma adolescente traumatizada. E sempre que eu ia para minha mãe reclamar de alguma coisa, ela dizia que eu ia ter muito. E um dia eu me lembro que uma festa da mocidade, eu não tinha roupa nova. Eu sempre usava roupas emprestadas da minha amiga. Sempre. E um dia ela disse assim: Rafaela, eu usei essa roupa no final de semana passado, você vai usar? E eu disse: vou. Não tem problema não. Aí ela disse: Rafaela, você é tão humilde. Eu acho tão bonito o seu jeito. Você não fica chateada, você não sofre. Eu disse: não. A minha mãe disse que um dia eu vou ter muito. Ela disse que um dia eu vou ter muita roupa. E eu acredito que um dia eu vou ter. Os anos se passaram, irmão, eu casei. Deus me deu um marido muito bom. Esse marido meu aqui é bom, viu? Se eu pedir uma roupa, toda vida ele dá. Nem que seja da costureira. Mas ele deixa eu fazer a roupa da costureira. Aí eu comecei a andar com as roupas novas e tinha um cara. E eu sempre gostei de dar, irmãos. Sempre. Quando eu podia, quem chegava lá em casa eu ia abençoando. E um dia essa minha amiga que me emprestava roupa, eu cheguei lá em Itauá toda arrumada, ela disse: ei, Rafael, mas eu acho que quem ia me emprestar agora é tu. Tu tá andando tão chique. Tu ainda quer roupa minha emprestada? Eu disse: quero, minha filha. Quero ligeiro. Eu visto essa, aí troquei de roupa com ela. Ela disse: tudo muda, Rafael. Tudo muda, como é que pode? Tu vai usar a minha roupa, que eu já usei. Ela disse: tem um problema com isso. Deus tratou a minha alma, irmãos. Eu não tenho frescura com nada. Nada. Se a roupa der em mim, eu visto tranquilo. Tudo que eu passei na infância e na adolescência foi montando em mim um caráter de Deus. Aleluia. Um caráter sem soberba. Um caráter com humildade. Na minha e na sua vida, Deus não nos prova à toa. Eu gosto sempre de contar. Eu conto em todo canto, irmão, que eu passei. Que quando eu era adolescente, meu pai, nós éramos 4 filhos. 4. Meu pai e minha mãe. E o meu pai só tinha uma moto. Era um motor. Era uma moto, era feita pelo Zé Melado, era um homem que tinha uma oficina.
E o resto de moto que tinha, ele montava uma moto. Pai, pensa no motorzão. Menina era feio, era feio. Aí, pra botar os 4 meninos, como era? 4 meninos. E o pai e a mãe na moto. Como era? Nunca contei aqui, né? Aí meu pai era marchante. Menino vendia bode. Aí meu pai pegava, meu filho, olha aí, a carrocinha dos bodes, dava uma geral, uma limpada, e pã, meu filho, botava os 3 lá dentro. E o Luquinha ia lá na mãe. Menino, pense na vergonha. Eu com 12 anos de idade na carroça. E um pouco outro. Por conta da mutuca. Aí eu ficava chorando. Eu não quero ficar na sede, eu não quero. Ô pai, hoje vai ter coreografia na sede. Não, você vai comigo pra mutuca. Eu não, pai, eu não quero. A mutuca, irmão, é 60. Quantos quilômetros, amor? 50 quilômetros só na carroçal. Poeira, irmão, que você não quer nem imaginar. É igual um monte de névoa aqui pra você chegar na pista, mas só que é 50 quilômetros. Irmã, eu ia chorando, irmã, nesta poeira, e reclamando, e moendo, na carrocinha. Aí, eu já era adolescente, aí eu tinha um paquerinha na escola. Aí meu irmão Tiago era quase santo, assim tipo Juan, quase. Aí passou na frente da escola, aí o dito cujo do menino tava lá na calçada, o meninozinho. Aí meu irmão gritando, aí Rafaela, seu paquera! Aí ficou aquela algazarra, os meninos tudo morrendo de achar graça. Rafaela na carroça! Eu quase morri nesse dia. Eu marco você, Tiago. Tem cada beliscando esse Tiago. E ele se acabando de rir e eu na carrocinha. Menino, pula. Pulando na carroça. Aí fui, meu filho, chorando até na mutuca. Mas eu achei lágrima daqui até na mutuca. Chorando, que tava lá até na mutuquinha. Aí chorando. Aí, irmão, quando eu chegava lá, passava um choro. Porque um monte de criancinha que ia assim, só pra me ver cantando. Que eu já cantava muito pequena, aí veio me abraçar, era aquela glória. E o que eu quero dizer com isso? Deus não queria que eu ficasse fresca, né? Aí eu saí da maior igreja do Ceará. Está em Tauá. O maior templo de igreja está na minha cidade. Aí Deus me levou para morar em outras cidades. Morei em Limoeiro, morei em Pacajus. As cidades tudo com igrejona grande. A Geimana sabe, a Geimana morava lá em Limoeiro. A igreja é enorme, né? Nas cidades grandes, tudo. E eu dirigi nas igrejas, tudo na cidade. Isso passaram-se 12 anos da mutuca. Aí o que Jesus faz? Eu vou tirar a frescura da neguinha agora? Embora, lá pro Monte Neve. Aí o carro bate o motor, neguinha. Aí tá lá eu de novo. O carro bateu o motor. Aí eu fui cantar toda chique na TV Diário. Vocês lembram, né? Na TV Diário, eu fui de Hilux na meu irmão. Aí na Fortaleza Bela de Hilux, desci pra... Aí cheguei no Tauá de Hilux, a porta de chique. Aí pronto. Aí meu filho foi só até o Tauá. Aí o desmanteiro começou quando eu entrei no Topic pra vir pra cá. Aí a Topic, irmão, lotada que não tinha como nem se mexer. Se mexesse, batia no outro. Aí um senhor, meu Deus, um negócio que não dá nem pra me dizer, uma catinga tão grande de sovaco, uma aqui em cima da minha testa. Quando eu me cheguei a dar aquela agonia, você já viu uma catinga de sovaco grande? Pois foi nesse dia. Não, mas pelo amor de Deus, em Acapura. Aí meu filho vinha, aí eu lá nesta Topic, Jesus, que bênção, glória a Deus, aleluia. Quando eu dei pé nos meus pés, o que é isso? Pelo amor de Deus. Quando eu olho, irmão, um homem com um bacurim. O bacurim dentro do saco. E o bacurim... Aí você tem medo? Medo não. O bacurim dentro do saco, irmão. E eu vi na hora esse bicho me morder. O medo grande. Aí eu cheguei, meu filho. Quando cheguei na pista, piorou. Aí eu desci, irmão. Quando eu desci da moto, tava o mozão me esperando de quê? De motinha. Ele ia me buscar antes no carro da irmã Fátima. Mas nesse dia a irmã Fátima tinha ido pro Crateús. Aí, meu filho, lá vai eu te mostrei buscar de moto. Ele era o que tinha pra hoje.
uma mala desse tamanho, irmão, que eu tinha ido pra Fortaleza Bela cantar. A mala do tamanho do mundo, uma caixa com um bocado de burundanga, me subi nessa moda. Aí eu vinha, meu Deus, uma prova tão grande, meu Deus, nessa moto. Eu fui marcando, eu só me lembrei da mutuca. Aí eu peguei, reclamando, chorando e ela achando graça. Só rindo, eu chorando, né, porque a poeira mais grande do mundo, irmão, nos cabelos, a cor mais terrível do mundo, quase que eu não chego nessa cidade, aqui no Montenegro, a poeira por bem. Aí eu chorando, isso é prova, é muita prova, uma coisa dessa, não sei o quê. Aí de repente, irmão, uma paz no meu coração bateu assim. Isso lá é prova, minha filha. Eu já te treinei para isso. Você lembra daquela época da mutuca, irmão? Vê a cena direitinho. Eu digo, é prova não, Jesus, é muito tempo, eu não aguento até o final do ano desta moto, se for preciso. Ligeiro, Deus abençoe, abriu a porta, aí o carro, irmão, estou fazendo as agendas com a bênção do carro. Para a glória de Deus, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Mas Deus curou os meus traumas. Deus não me permitiu ser uma jovem, uma adolescente, uma mulher traumatizada. Hoje em dia eu dou a risada do céu. Eu dei a risada, irmão, dos problemas passados. Às vezes eu lembro, irmão, com saudade de tudo que eu aprendi. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que aqui dentro de mim existem sim lembranças do passado, mas são lembranças que não me fazem mais chorar. São lembranças que têm me projetado para um grande futuro. Tem lembranças ocultas na minha mente que às vezes nem meu esposo sabe. Eu já comentei algumas coisas com ele. Dificuldade grande, irmãos, que eu passei dentro de casa. Mas sempre que eu chorava, a minha mãe, o meu pai, eles estavam dizendo, vão vir dias melhores. Você vai ser próspera. Meu pai sempre profetizou sobre a minha vida que eu iria ser uma cantora, que eu ia ser uma mulher cheia de Deus. Ele me chamava de pregadora, eu ainda era criança. E hoje Deus cumpriu tudo na minha vida. Hoje eu tenho visto os frutos de Deus. E Deus não nos prova à toa. Ele apenas nos projeta para uma grande obra. Então você não está sendo provado à toa. A dificuldade dentro da tua casa não é para te matar. É para você ter algo para contar para os teus filhos. É tão difícil você ter desejo de comprar alguma coisa para o teu filho e por enquanto você não ter esse dinheiro. É difícil. Mas não se traumatize quanto a isso. Dias melhores virão. Dias de bênção virão. Deus vai abrir portas grandes. Deus vai te fazer prosperar no momento da tua maior adversidade. Quando tudo parece difícil, quando tudo parece impossível, Ele chega e Ele diz, tem bom ânimo, sou eu. Não tenha medo, sou eu que estou permitindo o vale. Sou eu que estou permitindo a prova. Antes tinha tanto dinheiro. Antes as coisas eram tão fáceis. Mas hoje está tão difícil, irmã Rafaela. Antes eu tinha mais facilidade para resolver as coisas. Mas hoje as coisas se estreitaram para mim. Deus está te projetando para algo maior. Deus está te projetando para vitórias tão grandes que você nem imagina. Então deixa o Espírito Santo de Deus curar os traumas. Deixa o Espírito Santo, pode colocar, sarar as feridas da sua alma. Deixa o Espírito Santo visitar os lugares mais ocultos do teu coração. E Ele vai sarar a tua alma nessa noite. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. E Jesus vai visitar esses lugares ocultos do teu coração.
enquanto você adora.